abrir as vossas Bíblias no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 21. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 21. Eu estarei lendo na nova tradução da linguagem de hoje para melhor compreensão de todos. Era o teu desejo e propósito fazer isso, e tu me deixaste saber de todas essas grandes coisas. Um pouco de contexto para a mensagem desta noite. Quem aqui presente na igreja, os nossos irmãos em casa podem comentar, conhece a história de Davi? Dá um glória a Deus. Maravilha. A mensagem então não vai ocupar tanto tempo, não vai ser tão extensa. Em 2 Samuel, capítulo de número 7, Davi fica indignado quando ele observa o lugar onde ele estava habitando e onde o Senhor habitava. Porque antigamente a presença de Deus era onde estivesse a arca da aliança. Aonde estivesse a arca, ali estava o Senhor. Então, Davi, naquela indignação, decide criar um templo onde o Senhor pudesse habitar. Porém, como é conhecido de todos, o Senhor fala: não, Davi, não é você que vai construir o templo. Será um dos seus descendentes. Nessa altura ainda não tinha sido revelado que seria Salomão. Então Davi, mesmo assim, faz uma oração com o coração quebrantado e agradece ao Senhor, dizendo que nem ele, nem a família dele eram merecedores de tudo o que o Senhor tinha feito por eles no passado. E mesmo assim, independente de todas as coisas, como se fossem poucas, o Senhor ainda estava fazendo promessas a respeito do futuro. Porém, obrigado. Davi diz que era desejo e propósito do Senhor fazer isso. E eu quero ficar pela palavra propósito. Mas antes de adentrar no que é um propósito, eu quero explicar o que é um dom. Dom, quando nós falamos em dom, quer dizer que a pessoa nasceu com uma habilidade incrível. Nós temos aqui vários jovens, vários obreiros, várias mulheres que têm dons. Aleluia? Maravilha. Tem outra coisa que muitas pessoas confundem com dom, que é um talento. Talento, diferentemente do dom, é algo que pode ser construído ao longo do tempo. E aqui que está o segredo. O teu talento te fará frutificar. Roger, você falou que era propósito. Vou chegar lá agora. O que é um propósito? Propósito é tudo aquilo que vem do céu. E tem 2 dias que são os 2 dias mais importantes da vida de um ser humano. O dia que ele nasce e o dia que ele descobre por que ele nasceu. O teu talento te levará à frutificação, mas o teu propósito te levará à multiplicação. E aqui que eu entro na mensagem. Como eu disse, existem aqui muitos jovens, adultos, mulheres, obreiros, homens de Deus que têm dons e talentos. Existem pessoas aqui que sabem cantar lindamente, ministrar uma palavra de Deus, mas o teu propósito final pode não ser esse. Como assim? Já eu vou explicar. Não confunda propósito com dom. Não confunda propósito com dom. O propósito é uma convocação de Deus
para realizarmos algo sobrenatural aqui na terra. Dons e talentos Deus distribui. A quem pede, Deus entrega. Várias pessoas podem ter o dom de cantar, dom de pregar, dom de cura. Várias pessoas podem ter o talento de tocar quase todos os instrumentos ou se aperfeiçoar em um instrumento. Mas o propósito é algo único que Deus te confiou para realizar aqui na terra. Não existe ninguém que tenha o propósito igual ao teu. Não existe ninguém que tenha o propósito igual ao meu. Propósito é algo único. E antes de Davi ser rei, quando ele ainda estava no pasto, Davi tinha um talento. Qual era o talento? Ele era um grande levita. Tanto que, para que os espíritos que estavam atormentando Saul saíssem, somente Davi com a sua harpa poderia acalmá-lo. O teu talento esse era o talento de Davi, mas não era o seu propósito ser simplesmente um levita. O que Deus tinha preparado para Davi era bem maior do que aquilo. Enquanto Davi exercia o seu dom de cantar, de louvar, isso trazia benefício para uma pessoa, o rei Saul. Mas a partir do momento que Davi entendeu o seu propósito, isso trouxe benefícios para uma nação inteira. Existem pessoas que estão sendo presas pelos talentos, pelos dons que Deus lhe entregou, e não estão entendendo a dimensão do propósito que Deus lhes confiou. Só que eu quero chamar a atenção para isso nesta noite. Não deixe o teu talento ser maior que o teu propósito. Não deixe o teu talento ser maior que o teu propósito. É muito egoísta da nossa parte quando nós usufruímos os dons e talentos que Deus nos deu para benefício próprio. Um exemplo. Atualmente nós estamos em um clima de despedida do nosso pastor Jefferson Kennedy. E logo após a festa da gratidão, onde foi designado, onde cada pastor estaria comandando, dirigindo a igreja, por assim dizer, várias pessoas chegaram até minha malha: se prepara, vocês vão para os Estados Unidos. Se prepara, vocês vão para Londres. Só que o mais interessante de estar sobre um propósito é que nós estamos sobre o vento do Espírito Santo. Nós não sabemos de onde vem, nós não sabemos para onde vai, nós só queremos ir. Só que não é sobre isso que eu quero falar, não é sobre o vento do Espírito. Quero falar aqui precisamente sobre a cidade de Londres. Um estudo recente mostrou que em Londres, uma cidade da Europa, uma cidade bonita, por assim dizer, existe uma maior taxa de bruxas do que pastores. E quando eu estava lendo esse estudo, eu fiquei, agora eu entendi. Eu falo sempre com Mayla e com alguns amigos, e sempre que falam sobre Londres, Londres é bonito, só que ao mesmo tempo não é. É uma cidade muito cinzenta, é uma cidade muito escura, que às vezes você olha e nunca vê o céu limpo. E na mesma hora que eu li esse estudo, eu entendi. Existe algo espiritual sobre aquela cidade. Mas por que, Roger? Calma. É conhecido que o príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, nasceu em Londres e criou um avivamento sobre aquela cidade. E por que é que hoje nós não estamos vivendo isso? Por que é que hoje existe uma maior taxa de bruxas do que pastores naquela cidade? Porque houve uma geração que deixou que o seu talento fosse maior que o seu propósito. Ah, se eu canto bonito, vou ficar por aqui. Ah, se eu prego, não sei, vou ficar por aqui. Limitaram o talento deles.
limitaram o propósito que Deus lhes confiou. Deixaram que o seu talento matasse o propósito que Deus lhe tinha confiado. Só que está levantando uma geração que está se colocando debaixo do propósito que Deus lhe confiou, não se importando para onde vão, não se importando das consequências de viver sobre um propósito, mas que querem ir, que querem cumprir. Uma coisa sobre talentos e dons: quando nós nos movemos, quando nós andamos somente pelos nossos talentos, eventualmente você perde o propósito, perde o foco, se limita a viver somente aquilo e se contenta. Eu estou criando uma comparação enorme entre talento e propósito para que fique bem compreendido. Mas quando nós vivemos pelo propósito, Deus multiplica os nossos dons e talentos. E esse é o segredo. Como eu disse, cada propósito é único. E quando Deus te integra um propósito, sabe o segredo maior disso tudo? Ele te capacita. Davi era um levita. Davi veio do pasto. Caramba. Mas se tornou um rei. Não tinha capacidades, não tinha as habilitações, não tinha as condições. Mas quem o chamou, o capacitou. Quem te chamou, vai te capacitar. Aleluias. E uma coisa, quando nós estamos vivendo o nosso propósito, automaticamente nós geramos frutos. Automaticamente, quando nós estamos vivendo debaixo de um propósito, nós geramos frutos. E sobre esses frutos gerados, o mais importante que nós temos que saber é qual é a nossa porção. O Ministério ADF tem uma lista, por assim dizer, uma direção de oração a seguir sempre que nós tiramos o nosso período de oração durante o dia. E uma das orações que nós fazemos é para Deus levantar pessoas até 10, para liderar de 10, 100, 1000 e até 100.000 pessoas. Uma pessoa para liderar 10 pessoas? Sim. Uma coisa importantíssima para o cristão é saber a sua porção. Não tentar viver algo maior do que aquilo que Deus te entregou, porque automaticamente isso nos leva à frustração. Ao sabermos a nossa porção, nós entendemos que para executarmos o nosso propósito, nós não necessitamos de dinheiro, nós não dependemos de salário, nós não dependemos de sucesso, fama ou riqueza. Nós precisamos de somente uma coisa: disposição para fazer a obra que o Senhor nos confiou a fazer. Não necessitamos de fama, de reconhecimento, nada disso. Se eu hoje perguntasse para a igreja o nome dos 12 discípulos de Jesus, lembraríamos automaticamente Pedro, Tiago, João. Só que houve um discípulo que mal foi citado, por assim dizer: André. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: André. Com força: André. Às vezes a pessoa: André, tem na Bíblia isso?
Tem. Em João, Evangelho de Jesus segundo escreveu João, capítulo de número 1, do versículo 35 ao 42, conta como André encontrou Jesus. E André mal foi citado, e muitas pessoas nem sequer lembram de André. A história de André é a seguinte: André fica sabendo que Jesus está por ali, então ele persegue a Jesus. Jesus, sabendo que estava sendo perseguido, pergunta: por que você está me seguindo? André simplesmente responde: porque eu queria ver onde você mora, queria saber como é que é o seu dia. Jesus simplesmente responde: vem e vê. E aqui está um dos segredos da Bíblia, porque a Bíblia não relata o que André viu, simplesmente diz que, pelos estudos, André passou entre 5 a 6 horas com Jesus. E é impossível uma pessoa passar 5 a 6 horas com Jesus e não ter a sua vida transformada. André passou a tarde com Jesus, e ao voltar para sua casa ele corre para seu irmão. Quem era irmão de André? Pedro. Corre andando atrás de Pedro e diz: Pedro, eu conheci o Messias, eu vi o Messias. E Pedro pergunta: cadê ele? André simplesmente responde: vem e vê. E aqui é que está o interessante: muitas pessoas mal lembram de André, mas sabem quem é Pedro. André foi simplesmente um canal para que Pedro conhecesse a Jesus. E Pedro foi um dos discípulos, se não o mais famoso, por assim dizer, que andou pertinho com Jesus, que teve sermões a qual multidões se renderam a Jesus. Através da vida de André, uma pessoa conheceu Jesus, mas através da vida de Pedro, milhares, multidões inteiras chegaram até Jesus. Mas o interessante disso é saber a sua porção. A porção de André era levar Jesus até o seu irmão, mas a porção de Pedro era para multidões. Saiba a tua porção, saiba o teu propósito. Como eu disse, nós não necessitamos. Uma das coisas que mais tem impedido atualmente as pessoas de viver a intensidade, a veracidade, por assim dizer, a completicidade, não sei se é essa a palavra certa, do seu propósito, são os seus trabalhos, a sua condição financeira, o seu salário. Só que eu quero te convidar nesta noite a não viver pelo seu salário, a não viver pela sua própria felicidade, mas a viver sim pelo poder do propósito de Deus na tua vida. O maior problema do ser humano é ele ser acomodado. E automaticamente isso gera uma sensação de controle em nossas vidas. Não, eu tenho um bom salário, tá bom por aqui. Tenho um bom carro, uma boa casa, tá ótimo por aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta, igreja. Se o Senhor te convidar a abrir mão do seu salário, da sua casa, de tudo que você possui, para depender do propósito que Ele tem na tua vida, qual seria a nossa resposta? Qual seria a nossa resposta? Só que tem uma coisa: um grande empresário e um grande escritor, e atenção que eu por acaso não sei da sua religião, sei que ele
ele não é cristão, por assim dizer. Mas ele disse uma frase que eu achei interessante. Que o salário é uma droga que nos dão para nós esquecermos dos nossos sonhos. O que é maior em tua vida? O teu salário ou o teu propósito? E agora trazendo para o nosso meio, o nosso pastor presidente, em uma das aulas do seminário, se eu não me engano, foi uma reunião, ele disse a seguinte frase: o teu propósito tem que ser maior que as tuas vontades. Mas Roger, caramba, aí você está dificultando a minha vida. Quer dizer, com isso de propósito, eu não vou ter o melhor salário, não vou ter a melhor casa, talvez nem o melhor carro. É isso mesmo. É isso mesmo. Só que a palavra propósito, em sua origem, voltando a muito tempo atrás, eu até vou ler porque é um pouco complicado de explicar, significa o seguinte: significa ser exprimido em um molde, ao ponto de que aquilo que era um objeto pegue o formato daquilo que ele agora está sendo formado. Vou traduzir. Propósito significa ser exprimido a um ponto de não sobrar mais nada do nosso jeito e somente sobrar do molde. Qual é o molde? Jesus. Propósito é ser exprimido a um ponto em que não sobra mais nada de nós mesmos e simplesmente sobrar a forma final, que é Jesus. Temos uma coisa muito importante que temos que entender: propósito de Deus não morre. Propósito de Deus não morre. Quando nós não executamos o nosso propósito, quem acaba por morrer é a pessoa. No domingo, nós tivemos o nosso devocional com os jovens. E foram palavras poderosíssimas. Coisas que realmente... E a nossa jovem Natália trouxe uma palavra. O tema foi Não Pare. E a palavra me chamou bastante atenção. Eu antes, ou depois, entre as palavras eu ia dando um pequeno resumo. Eu contei sobre eles uma parte da minha vida que eu decidi viver pelos meus talentos. O pastor presidente me chamou no gabinete para conversar e falou: meu filho, o que você acha do diaconato? Eu já tive para te separar o diaconato 2 vezes passada. Eu falei: pastor, o diaconato não é para mim. Não quero, eu estou bem atrás das câmeras como diretor da Rede Semear, estou bem assim. E eu lembro até hoje, ele olhou dentro dos meus olhos e disse: esse não é o teu propósito. Mas eu falei: não, tá tudo bem. E mesmo assim, continuei vivendo pelos meus talentos, por assim dizer. Tanto é que na altura o pastor Jefferson Kennedy, que era o co-pastor da igreja, sempre me escalava para pregar. E eu falava: não, eu estou me preparando, não é a altura. E quando eu falei isso, Jabson, o nosso presbítero Jabson, diz que se lembra muito bem dessa altura, porque era ele que era sempre colocado para pregar no meu lugar. E aí é que entra a palavra que a Natália trouxe. Ela virou e disse o seguinte: quando eu parei, criou uma oportunidade para que outra pessoa pudesse avançar. Eu fiquei: moço, caramba. E eu já estava preparando a mensagem de hoje, e na mesma hora fez um clique na minha cabeça.
O propósito de Deus não parou, não morreu. Quem tinha parado era eu. E eu deixo de dizer uma coisa, igreja. Existem pessoas que realmente decidem, eu não quero viver o que Deus preparou para mim. Às vezes ainda não sabem qual é o propósito de Deus e ficam simplesmente vivendo pelos dons, pelos talentos. Mas uma pessoa que não vive o seu propósito, ela adoece, ela fica doente. Porque uma pessoa que tem um propósito de Deus, o seu coração arde por aquilo todos os dias da sua vida. Acorda de manhã pensando naquilo, pela tarde está pensando naquilo, antes de dormir está pensando naquilo, está no trabalho, está pensando naquilo. O propósito de Deus arde em nossos corações. E quando o propósito de Deus não é executado, nós eventualmente iremos morrer espiritualmente. Só que tem uma coisa: o propósito de Deus continua. O propósito de Deus continua. Deus levanta outros para realizar o propósito dele aqui na terra. Igreja, eu quero te convidar nessa noite a ser como Davi, a entender qual é o teu propósito a ser cumprido aqui na terra. Existem pessoas lá fora que estão necessitadas de pessoas ousadas, de pessoas com propósito de Deus, de pessoas que realmente têm algo para levar para elas. Porque pessoas que vivem somente pelos dons, pelos seus talentos, são latas vazias. Faz barulho ali, faz barulho acolá, mas não entrega nada. Pessoas com propósito, é isso que realmente está necessitando no mundo lá fora. Pessoas que realmente estão dispostas, estão completamente entregues ao Espírito Santo. Viver sobre o propósito não significa que iremos ter as melhores coisas. Não significa isso. Mas significa sim que iremos ter a melhor coisa de todas. Sabe qual é? Paz e o Espírito Santo em nossas vidas. Uma pessoa que cumpre com o seu propósito, ela não tem medo de mais nada. Eu não estou recebendo nada, estou passando por dificuldade, mas estou cumprindo o meu propósito. Não deixe que o teu salário, não deixe que as dificuldades venham tirar o teu propósito. Uma coisa interessante, igreja: uma árvore enfrenta sempre duas ferramentas. Que ferramentas são essas, Roger? O machado e a tesoura. Caramba, não é nenhuma boa, não é água, não é um regador. Calma. Tenha medo de apenas uma delas. Qual? O machado. A árvore que não dá fruto enfrenta o machado, mas a árvore que frutifica enfrenta a tesoura. A tesoura, sim, a poda. Mas a poda é algo bom, calma. Frutifique para que o machado não chegue até você, mas não reclame da dor da poda, porque vai te levar a uma nova geração, a um novo propósito. A poda não te mata, ela te faz crescer ainda mais. Isto já é para quem está vivendo o propósito de Deus sobre a sua vida. Talvez você está no seu apogeu, na melhor fase da sua vida, na melhor fase da sua família, e acontece alguma situação que você não entende. Não se preocupe, é a poda do Senhor na tua vida te levando para lugares ainda maiores. Acontece algo em teu ministério, é o Senhor te levando para lugares ainda maiores. Quem vive pelo propósito enfrenta a poda, mas não enfrenta o machado. Quem vive pelo propósito,
multiplica. Eu quero convidar a amada igreja a se colocar de pé neste momento. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga: hoje vamos passar a ver do propósito. Propósito. O Senhor te convocou a realizar algo sobrenatural aqui na terra. Sabe por quê que muitas pessoas recorrem ao suicídio? Porque elas não sabem a resposta dos 2 dias mais importantes da sua vida. Qual que eram? O dia em que nós nascemos e o dia em que descobrimos por que nós nascemos. Muitas pessoas recorrem ao suicídio porque elas não sabem por que elas nasceram. Porque elas não tiveram um encontro com o Criador. A maneira mais fácil, igreja, de obtermos respostas sobre as nossas vidas é perguntando para quem nos fez. É perguntando para quem nos fez. E todos nós temos um propósito a ser realizado aqui na terra. Cada um com a sua porção, mas todos temos um propósito. E eu quero te convidar nessa noite. Você pode já estar usufruindo de todos os talentos que Deus te entregou, todos os dons que o Senhor te entregou, mas passe a viver do propósito de Deus sobre a tua vida. A partir do momento que eu me entreguei ao propósito do Senhor, eu comecei a multiplicar os talentos e os dons, mas comecei a receber algo novo sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre a minha casa. Eu quero te convidar. Propósito traz um pouco de dor, traz. Davi, para chegar ao seu propósito final, passou por gigantes, passou por ursos, leões, foi perseguido de alguém que estava no trono que era dele. Mas no final, valeu a pena. Não existe nada. Pessoas podem procurar o mundo inteiro, mas não existe nada melhor do que estarmos vivendo o propósito de Deus sobre as nossas vidas. Nós já fomos criados pelo nosso Criador e Ele sabe o propósito para as nossas vidas. Ele já escreveu muito antes de sequer viemos a este mundo. Se entregue por completo ao propósito de Deus sobre a tua vida e você irá ver aonde Ele irá te colocar. Neste momento, eu quero estar passando o microfone também para o nosso pastor Romeu Ramos, convidando a igreja a entender por completo a diferença entre talentos e dons e propósitos. Viva o propósito, que Deus multiplicará os teus talentos e os teus dons. Assim eu agradeço a minha oportunidade nessa noite.